E aí, galerinha do primeiro ano, professor Davidson na área, é história na veia. Vamos trabalhar hoje o quê? Tá? Aulas número 31 apenas. Não vamos trabalhar 32. A gente vai trabalhar primeiro o quê? A crise do século XIV. Tá? Depois, em outra aula, a gente vai ver o quê? A expansão comercial no século XV. Não dá tempo, é muito grande, a aula ia ficar muito grande, ia ficar enfadonha e você não ia assistir. Beleza? Então a gente vai fazer primeiro a aula 31 e depois a 32. Beleza? Então vamos lá, professor. Vamos começar, porque o tempo está passando. Falando de crise do século XIV, eu tenho que lembrar de 3 fatores. 3 coisas apenas. Take a look. Fome, epidemias ou peste e guerra. Tá? Fome, peste e guerra. Professor, o que eu tenho que lembrar do século XIV? Fome, peste e guerra. Tá certo? Fome, escassez de recursos. As epidemias vai ser a peste bubônica, né? A peste negra e outras. E a guerra vai ser a Guerra de 100 Anos e as revoltas camponesas e urbanas. Tá certo? As Jaqueries, famosas Jaqueries lá na França. Tá certo? Então, a crise do século XIV é representada por esses 3 fatores e nós vamos ver um pouco de cada agora, right now. Fome. Acontecer quando? Século XII, tá? E 12. A partir do século XII, tá? Iniciando no século XIII, que vai ser ali no momento de que? Da peste negra, tá? Período de desenvolvimento econômico, tá? Nesse crescimento. Depois vai haver o quê? Um período de retração, tá? Então, a partir do século XI, quando diminui a questão das invasões dos bárbaros, das novas invasões, não aquelas do Império Romano, tá? A segunda onda de vikings, tá? De dinamarqueses, desses povos ali. Então, depois que acaba no século XI, há um período de prosperidade que vinha aos anteriores, tá certo? Aí vai haver um período de desenvolvimento econômico, de crescimento populacional, crescimento demográfico, tá? E quando chega no século XIII, início do XIV, o que vai acontecer? 3 coisas: fome, peste e guerra. Então, olha lá, período de muitas dificuldades. Causas. Quais são as causas dessa fome aqui? Ó? Aumento rápido da população. A população aumentou do século XI ao XIV, 25 milhões de pessoas por volta disso. Então, para um mundo medieval europeu, que a população era de 45 milhões, ela crescer 25 milhões é muito, quase dobrou. Tá? Então, causas: aumento rápido da população. A produção agrícola não acompanhou esse crescimento da população, ou seja, a produção não estava dando conta de abastecer a toda aquela população. Então tinha gente o quê? Morrendo de fome. Mudanças climáticas, isso aqui é outro ponto importante, tá bom? Clima mais frio e úmido. Maus anos agrícolas, ou seja, vai haver colheitas inferiores a anos anteriores. Isso vai fazer com que aquilo que já estava ruim, tá? Por causa do crescimento da população, vai piorar. O número de mortes por fome na Idade Média, nesse período aqui, vai ser muito grande, muito intenso mesmo. Por isso que a gente trabalha esse período de fome, a grande fome, causada por crescimento populacional e problemas climáticos. Além da Guerra dos 100 Anos também, que vai destruir o quê? Várias plantações. Tá? Aí vemos o que? A peste. Fome, peste e guerra, né? Peste negra. Vai vir de onde? Da Ásia Central, tá? Da Crimeia. A Crimeia, que era uma colônia italiana, né? Genovesa, né? Da cidade mais comercial ali do mar Mediterrâneo. A Crimeia fica um pouco abaixo da Rússia, né? Aí era colônia de quem? De Gênova, que fica na Itália. Aí essa cidade foi atacada pelos tártaros. Os tártaros jogaram vários corpos com as catapultas lá dentro da cidade, né? E esses corpos estavam contaminados com o quê? Com a peste negra, né? Jogaram ratos e aí foi uma confusão. O pessoal fugiu, entrou nos navios e viajou pelo mar Mediterrâneo. Por onde passou, levou a doença. Aí é assim que essa doença começou a se espalhar pela Europa e matou 25 milhões de pessoas. Só na Europa, fora a Ásia lá que foram 50 milhões. Tá? Então ela vai ser mais ou menos em 1347.
vai durar uns 5 anos aí, tá? Em 1352, né? Mais ou menos é a data que ela começa a declinar. Como é que ela se espalha, né? Com péssimas condições higiênicas nas cidades, né? E navios comerciantes que levavam os ratos. As condições de higiene na cidade medieval, elas eram as piores que você possa imaginar, tá? Não tinha esgoto, não tinha fossa, não tinha banheiro, não tinha nada. É uma coisa assim crítica mesmo. Os animais sendo criados nas ruas, né, ali dentro daquela fortaleza, cavalo, porco, bode, tudo ali dentro, aquela porcaria toda, uma sujeirada danada, e lógico que rato é que não vai faltar ali dentro. Rato contaminado com a peste negra, né? Que é uma bactéria que estava dentro da pulga do rato. Disseminação da peste negra é igual a morte de 1/3 da população. Morreram 25 milhões de pessoas, tá certo? Consequências: fuga das cidades, tá? Queda na produção rural, por causa da mortalidade no campo, ou seja, os servos lá que trabalhavam nas terras dos senhores feudais, que estavam presos às terras por causa das obrigações que eles tinham que pagar, que nunca pagavam, então tinha que ficar na terra para pagar, tá? Por causa disso, por causa da peste negra, eles morreram em grande quantidade. Não foi só uma doença de pobre, é igual o coronavírus, tá? Saiu matando assim, só que não tem comparação com a quantidade de pessoas. Só na Europa, 25 milhões de pessoas, tá? E o coronavírus ainda, né, matou muito, mas nem chega, não dá para comparar isso aí, tá? Então, se morrer o servo, que é quem produzia, então a produção vai o quê? Diminuir, tá certo? Crise no poder intelectual da igreja não apresentou uma solução para a crise, né? Ou seja, eles não sabiam. A única coisa que a igreja fazia era atribuir a peste negra a um castigo divino, né? E as pessoas se autoflagelavam, as pessoas se batiam, né? Para ver se Jesus Cristo o perdoava desta peste, para que ele não pegasse, ou que ele se curasse, tá? E é isso que a igreja fez, ela não apresentou mais nada. E quem é que comandava no medieval? A igreja. Ela tinha que apresentar alguma coisa, né? Mais nada. Olha aqui, ó. Os flagelantes em Turno, Bélgica, tá? Eles se batendo, tá? Tem um filme chamado Caça às Bruxas, que se passa nessa época da peste negra, com Nicolas Cage, né? Aí tem um certo momento que ele entra numa cidade medieval e ele vê as pessoas o quê? Se batendo, se flagelando. Logicamente o filme foi baseado em fatos históricos, né? E muito estudo para isso. Com certeza está nessa imagem, viram essa imagem e representaram lá no filme, tá? Os flagelantes, tá? Olha aqui a roupa que era utilizada, né, pelos médicos, né, os curandeiros daquela época medieval, né, com esse bico, parece um bico de tucano, tá? Para ficar mais distante o que? A respiração do vírus da peste negra, tá bom? Aqui uma representação, né, que a mortalidade foi tão grande, né, que a sociedade era praticamente só esqueleto de tanta morte que aconteceram nas regiões, tá, de lá. Bom, então nós vimos que é fome, peste e guerras, certo? Então vamos lá com a guerra. Principal guerra, qual é? Guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra, certo? Ali, ó. Ela vai atingir grande parte da Europa. Ou seja, aquilo que estava ruim, que já estava ruim na Europa medieval, com a fome e com a peste negra, vai piorar com quem? Com a Guerra de 100 anos, que vai durar 116 anos. Certo? Quais são as consequências dessa guerra entre França e Inglaterra? Tá? Destruições feitas pelos exércitos, tá? Na guerra mesmo. Tá? Claro, ninguém vai ficar olhando, cuidando de plantação. Tá? A galera brigando com espada, com escudo e destruir tudo. Então foram muitas batalhas, né, durante 116 anos e muitos campos cultivados, né, cheios de produtos prontos para colher, para alimentar a população, eles foram completamente destruídos nas batalhas. Tá? Pilhagem, o que é pilhagem? É roubo, é saque, muito mesmo nas cidades medievais. Devastação de aldeias e terrenos agrícolas, revolta das populações nos campos e nas cidades. A gente vai ver revolta do povo no campo e na cidade. Né? Aqui é a representação, né? Na Guerra dos 100 anos, alguma batalha entre França e Inglaterra, aquelas que a gente vê nos filmes, muito bacana, né?
vão de cara a cara mesmo aí, com espada, com lança e tudo. Tá? Aqui mais uma representação, uma imagem antiga sobre a Guerra dos 100 Anos. Tá? Vamos ver aqui mais. E as revoltas populares. Tá? Fome, peste e guerras. E dentro das guerras nós tivemos aqui revoltas camponesas e rurais. Aqui, ó, revoltas rurais e revoltas urbanas. Olha só, revoltas populares, causas. Peste negra. Quando a peste negra aconteceu e matou milhões de servos, os servos que sobraram, eles foram colocados pelo senhor feudal para trabalhar excessivamente, para recuperar o quê? O tempo perdido, para recuperar a mão de obra perdida. Então o servo que sobrou, coitado, teve que trabalhar igual um escravo. E ele não era escravo, tá? Ele era servo. Então isso vai fazer com que ele, o quê? Faça uma revolta, não tem jeito. Trabalhar para morrer não dá conta, né? Então, peste negra, crise na produção de alimentos, fome, guerra de 100 anos. Tudo isso aí foi causa das revoltas populares, né? Exemplos. Quais são elas? Revoltas rurais que aconteceram em 1358, a Jaqueris, que foram na França, as revoltas rurais, tá? E em 1381, as revoltas de Wat Tyler e John Ball, que ocorreram onde? Na Inglaterra, que é a outra região atingida por quem, principalmente? Pela Guerra dos 100 Anos. França and England. França e Inglaterra. French and England. Okay? E revoltas urbanas, quais aconteceram? Em 1323, em 1328, revoltas dos jornaleiros em Flandres, tá? Que é a região da França. 1342, 1378, rebelião dos artesãos, também em Florença, na região. Tá? Na região da Itália, né? Florença. Beleza? O que mais nós temos aqui para trabalhar? Então, aqui, resumindo, tá? Toda essa questão da fome, da peste e da guerra. Isso vai gerar uma crise econômica? Vai gerar, tá? Com a desvalorização da moeda, por causa da diminuição da população, né, que ela saiu de 45 milhões para 70 milhões, depois com a peste negra, com a fome e com a guerra, voltou para 45 milhões. Morreu os 25 milhões novamente. E a inflação dos preços. Tudo isso gerou o quê? Uma crise econômica, mas também tivemos uma crise social, por causa de quê? Agitação social nos campos e nas cidades, com as revoltas rurais e urbanas, tá? A quebra demográfica, né? Que é a queda da população, a diminuição da população, tá? E fuga para as cidades e abandono dos campos. Ou seja, aquele mundo medieval, aquele mundo rural medieval, ele vai começar a ruir, tá? Então nós estamos aqui presenciando o quê? Praticamente o fim da Idade Média. Né? O fim da Idade Média que vai se dar com a crise do século XIV, por causa da fome, por causa da peste e por causa das guerras. Beleza? Então vão surgir outro mundo, que a gente trabalhou em outras aulas, tá? Essa questão toda, essa crise, ela vai se estabilizar, não vai ficar para a vida toda. No século XV, final do século XIV e século XV, já estava se estabilizando. Tá? Então, aí, ó, estabilização da crise do século XIV, do século XIV, no século XV, tá? Crescimento acelerado das atividades comerciais, como volta, né? Fortalecimento do poder econômico da burguesia, necessidade de quê? Como eles se expandiram, como as atividades comerciais cresceram, a necessidade de expansão de mercados, expansão de moedas para continuar com o crescimento. E aí que vão ter a ideia de quê? De fazer as grandes navegações marítimas. Né? A expansão comercial. É aí que Portugal, né, o Brasil, é aí que a Espanha conquista a América Central, e a Inglaterra vai para a América do Norte junto com a França, é aí que a Holanda vem atacar o Brasil, é aí que esse mundo das grandes navegações começa a ocorrer. Né? A expansão comercial, que vai ser a próxima aula, certo? Monopólio árabe italiano sobre o Mediterrâneo, necessidade de novas rotas comerciais, certo? Os árabes e os italianos estavam comandando o mar Mediterrâneo, praticamente fechando só para eles. O que aconteceu? Os países ibéricos, eles queriam chegar às Índias para comercializar com as Índias, porque lá tinham grandes produtos e novos produtos, tá? Que eles comercializavam pelo mar Mediterrâneo. Né? Passavam uma parte de mar, uma parte de terra, chegavam nas Índias. E agora, o que aconteceu? Estava fechado, estava controlado, monopolizado. O mar Mediterrâneo estava monopolizado pelos árabes e italianos. Então tiveram que contornar o continente africano para chegar às Índias. Você lembra, né?
Vasco da Gama foi o primeiro navegador a conseguir contornar o Cabo das Tormentas lá no sul da África e chegar às ilhas. E quando ele volta para Portugal, ele vai receber um prêmio, né? Um prêmio do rei de Portugal. O Vasco da Gama ele vai ser premiado com o título de vice-rei de Portugal. Não é piada, tá bom? Não é piada. Foi lá naquele período ali que começou essa sina de ter só vice-campeonatos. Tá? Então ele conseguiu, com a descoberta, com a trajetória de atravessar o Cabo das Tormentas, que ninguém tinha conseguido até então, o Vasco da Gama conseguiu, chegou às ilhas, quando voltou, recebeu essa premiação bacana. O rei de Portugal falou: você agora é vice-rei de Portugal. E ele ficou feliz da vida, né? Que um vice para ele já é coisa boa demais. Tá? Então aqui as rotas comerciais, né, do século XV, e depois eles vão fazer a expansão comercial, né? Aqui no Oceano Atlântico, e ninguém tinha ido ainda, né? Para esse lado de cá. Beleza? Solução, né? Nós falamos isso aqui já. A formação das monarquias nacionais, né? Se fortaleceram nos estados, tudo o que, né? Centralização do poder, aliança do rei com a burguesia, tá? Impostos, o rei que financia a nobreza e o clero, controle sobre a nobreza e clero, apoio contra eventuais tentativas de golpe burgueses, substituição das monarquias feudais, isso que é importante, pelas monarquias nacionais. Isso que eu não vou explicando porque a gente já falou em outras aulas, é apenas um tópico aqui para você. Só mentalizar que faz parte de quê? Do final da Idade Média. Né? Substituição daquelas monarquias que eram feudais, monarquias que não mandavam nada, né? Que quem mandava era o senhor feudal, pelas monarquias nacionais, que agora quem manda é o rei, né? Que vai ter a centralização do poder político. Beleza? Porque vai ter o enfraquecimento dos dois senhores feudais. Com o quê? Com a fome, com a peste e com as guerras. É a crise do século XIV, pessoal. Beleza? Então, ó, atenta ao qualitativo agora no segundo bimestre, hein? Vai lá no plural, não esqueça, faça todas as tarefas mínima e complementar, porque depois eu vou olhar para dar o seu qualitativo. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai ver as grandes navegações marítimas. Um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!